Questão 74. Embora os centros de decisão permaneçam fortemente centralizados nas cidades mundiais, as atividades produtivas podem ser desconcentradas, desde que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas e os centros de gestão e exista a disponibilidade de trabalho qualificado e uma base técnica adequada às operações industriais. Então, gente, o texto fala sobre o quê? Fala sobre o processo de desconcentração industrial da produção. Então, antigamente, você tinha os países industrializados e os países agroexportadores. Então, poucos países no mundo eram industrializados. Eram apenas os países desenvolvidos. Mas, nas últimas décadas, com o avanço tecnológico, houve uma desconcentração industrial. Então, passou a ser mais fácil você transferir a produção para os países subdesenvolvidos. Por quê? São locais em que os custos de produção eram mais baixos, mas as sedes das empresas permaneceram nos países desenvolvidos, nas chamadas cidades mundiais, que são aquelas cidades que detêm o comando e o controle da economia globalizada, como Londres, Nova York, Tóquio, dentre outras. Tá bom? Então aqui, a mudança nas atividades produtivas, aqui o texto faz referência, é motivada pelo seguinte fator. Letra A. Definição volátil das taxas aduaneiras e cambiais. O que é uma coisa volátil? É uma coisa que não é constante. É algo que toda hora muda, né? Então, tarifas aduaneiras são aquelas tarifas de importação e exportação. Taxas cambiais são aquelas mudanças na taxa de câmbio. Então, imagine que você é um empresário e aí você vai querer transferir a sua produção para um outro país. Você vai querer um país que tenha estabilidade ou que tenha volatilidade nas taxas de câmbio e aduaneiras. Você vai querer estabilidade. Por quê? Porque se você tem estabilidade, você tem como mensurar o seu lucro futuro. Se você tem volatilidade, você não tem como saber se vai lucrar, nem quando vai lucrar. Então, a questão da volatilidade inibe os investidores. Tá bom? Letra B. Prestação regulada de serviços bancários e financeiros. Não. Tudo o que o empresário quer é uma desregulamentação, né? Ele não quer ficar preso ao país X, ao país Y e ao país Z. É por isso que existem os chamados paraísos fiscais, que são locais, né, em que você pode aplicar o lucro dos seus investimentos sem que você pague altos impostos e sem que haja uma relação entre aquela conta e o seu nome, ok? Então, hoje em dia, as pessoas querem locais em que não haja uma grande regulação. Por quê? Eu pego meu dinheiro daqui, jogo ali, depois jogo ali, né, e por aí vai. É uma economia globalizada, em que há um grande fluxo, uma grande circulação de capitais. Letra C. Controle estrito do planejamento familiar e fluxo populacional. Não há nenhum tipo de relação entre a desconcentração industrial e o planejamento familiar e o fluxo populacional. Letra C está completamente errada. Letra D. Renovação constante das normas jurídicas e marcos contratuais. Gente, é outra coisa que o empresário não quer, né? É a renovação constante das práticas legais. Então, se eu vou investir em um país, eu tenho que saber qual é a legislação vigente. Se as leis toda hora mudam, esse país ele é volátil.
ou seja, é um país que não atrai os investidores. Né? Então, a renovação constante não é algo que atrai os investidores. E, finalmente, letra E, oferta suficiente de infraestruturas logísticas e serviços especializados. Perfeito. Então, tem que ter uma infraestrutura de energia, de transportes, eu tenho que ter serviços especializados, né, para que eu possa produzir naquele país. Ou seja, não é qualquer país que vai receber os investimentos estrangeiros. São apenas países que têm estabilidade econômica, política e uma boa infraestrutura de transportes e também de serviços. Bacana? Então, nesse sentido, questão 74 tem como gabarito a letra E, de Espanha.